Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Voltamos nesta quarta-feira fria lá fora, mas dentro dos nossos corações estamos aquecidos, porque estamos com Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. Então, dando prosseguimento, nós estamos introduzindo este primeiro slide, onde Allan Kardec traz uma de suas notáveis frases nos estimulando a estude a si mesmo, diz Kardec, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. É verdade, não tem dúvida, Kardec. Então, na apresentação de hoje, capítulo 9, finalizando, capítulo longo, sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Vamos ver o que Kardec e os bons espíritos nos trazem a esse respeito. Análise aprofundada da questão 495, a última questão desse capítulo, de O Livro dos Espíritos e dos comentários de São Luís e Santo Agostinho. Vamos fazer uma exploração detalhada da missão dos espíritos protetores. Portanto, vamos ver aqui a síntese do pensamento de Santo Agostinho sobre a proteção espiritual. Lembrando que Santo Agostinho foi um dos mais notáveis sacerdotes da Igreja Católica, homem de grande intelecto moral, espiritual, e que no plano espiritual depois veio conhecer o Espiritismo e trouxe um grande apoio a Allan Kardec. Então, o pensamento de Santo Agostinho sobre a proteção espiritual, o que ele deixou registrado? Que a proteção espiritual é vista como um auxílio divino que guia e sustenta a alma humana. Corretíssima observação. Livre-arbítrio e responsabilidade. O ser humano deve exercer o seu livre-arbítrio com responsabilidade para alcançar liberdade e crescimento moral. E, finalmente, crescimento é a verdadeira liberdade, surge do crescimento moral impulsionado também pela proteção espiritual e escolhas conscientes. É assim que devemos proceder com essas afirmações tão positivas do nosso caro Santo Agostinho. E agora, daqui para frente, até chegarmos no comentário de Kardec, é tudo origem, o pensamento de Santo Agostinho. Aos que pensam que é impossível para os espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão árdua e de todos os instantes, diremos que influenciemos vossas almas estando a milhões e milhões de quilômetros. Veja que coisa interessante. Isso é próprio dos ensinamentos espíritas, porque os espíritos de luz, eles irradiam de tal forma e com tanta profundidade que mesmo a milhões de quilômetros de distância eles são capazes de trazer a orientação para o seu tutelado, porque a irradiação desses espíritos superiores, eles têm uma luz radiante, vibrante, e que circula pelo espaço com a velocidade do pensamento. Para nós, prossegue dizendo Santo Agostinho, o espaço não é nada, de fato, não é nada, porque o pensamento varre o espaço de ponta a ponta com a velocidade da luz. E, embora vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso.
Portanto, mesmo em mundos superiores ao planeta Terra, eles são capazes de se comunicar conosco através dessa capacidade que eles têm de penetrar nos mundos superiores e até inferiores, com o sagrado objetivo de ajudar os necessitados. Nós podemos usar de faculdades que não podeis compreender. É verdade, pessoal, ainda falta para nós humanos, aqui do nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, não temos capacidade ainda de compreender a elevação desses espíritos. Os seus ensinamentos, eles são tão avantajados que muita coisa não podemos entender, como eles falam aqui. Mas ficais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e não vos abandonou sozinhos na terra, sem amigos e sem apoio. É claro, por isso nós temos as famílias são o nosso apoio, onde todos sincronizados no mesmo momento de amor e de progresso estamos evoluindo. Portanto, cada anjo de guarda tem seu protegido por quem vela, como um pai vela pelo seu filho. Fica feliz quando o vê no bom caminho e fica triste quando seus conselhos são desprezados. Então vejam que comparação feliz que faz Santo Agostinho. Os pais não velam pelos filhos quando são pequeninos, que ainda não têm uma noção do que seja a vida, porque, é claro, seus órgãos ainda estão em evolução fisicamente, e eles não têm a capacidade intelectual de discernir as coisas. Então, os pais, com muito carinho, eles cuidam dos filhos para que não se machuquem, né? Cuidam dos filhos, dando educação moral, espiritual e também instrução em escolas, tudo isso com muito amor. E é assim que os anjos da guarda fazem conosco, porque nós somos crianças espirituais. Ainda não temos aquela visão alongada do bem maior, não é? E estamos aí. Então, eles nos inspiram, eles nos ajudam e sejamos bons tutelados. Saibamos respeitar esses espíritos que nos amam e que ficam muito tristes quando nós caímos nas tentações, na maldade, na indiferença que temos por eles. Eles nos amam, vamos amá-los também. Vamos em frente. Continuando, não temais nos cansar com vossas questões. É claro que eles não se cansam conosco de jeito nenhum. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e felizes. É verdade. Sempre que nós seguimos alguém superior a nós, tanto no plano material como no plano espiritual, nós seremos felizes e mais fortes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem de todos os homens médiuns, médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e que se espalharão como um oceano sem limites para repelir a incredulidade e a ignorância. Esse é o papel do Espiritismo. Levar para as multidões, levar para fora até dos arraiais espiritistas, levar para o povo todo essa mensagem. É por isso que eu peço que vocês apoiem esse nosso canal, para que compartilhem conosco, para que mais pessoas vejam esses ensinamentos dos espíritos superiores que nos querem bem, que nos amam e que nós também devemos amá-los com muito carinho, porque eles são professores para nós. Não sabeis que obra cumprireis assim, é a do Cristo,
porque Jesus, nós sabemos, é o nosso guia, o mentor espiritual do nosso planeta, a que Deus vos conferiu. Sim, Deus mandou Jesus para acelerar o progresso moral da humanidade. Por que Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para as repartir com vossos irmãos, para fazê-los adiantarem-se no caminho da alegria e da felicidade eterna? É isso, pessoal. Deus nos deu a inteligência para todos nós, para dela fazermos bom uso, para, tendo esses espíritos amigos em nossos corações, nós seremos felizes, porque eles nos intuem para as veredas do bem, para que nos transformemos moralmente. É isso que nós devemos fazer. Vamos em frente. Agora, o comentário final é de Allan Kardec. A doutrina dos anjos de guarda, diz Kardec, velando sobre seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, não tem nada de surpreendente, como nós já falamos. Milhões e milhões de quilômetros não são nada para os espíritos de luz. É, ao contrário, grande e sublime essa forma de comunicação dos espíritos conosco. Não vemos na terra um pai velar pelo seu filho, embora esteja afastado dele, ajudá-lo com seus conselhos por correspondência? Sim, como não? Um filho pode estar estudando num lugar distante, mas os pais podem se corresponder com os filhos, alertando para os problemas da idade, para as tentações, e tudo isso é como um mentor espiritual que também faz isso conosco. O que haveria então, prossegue Kardec, de espantoso em que os espíritos pudessem guiar aqueles que tomam sob sua proteção de um mundo a outro, uma vez que, para eles, a distância que separa os mundos é menor do que aquela que na Terra separa os continentes? Nossa, quanta verdade, não é? Saber que esses espíritos bondosos que iluminam o nosso planeta com suas orientações, tudo isso nos faz bem, tudo isso nos atrela à vontade de servir, de amar, de ajudar, de esclarecer. Então, eles não dispõem, por outro lado, do fluido universal, que é um fluido extraordinário, né? Que liga todos os mundos e os torna solidários, veículo magnífico da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som. Esclarecendo um pouco mais, o fluido cósmico universal ele banha todo o universo. Consequentemente, a nossa Terra está envolvida por esse fluido cósmico universal, que é o órgão transmissor do nosso pensamento. Assim como o ar transmite o som, o fluido cósmico universal, ele leva o nosso pensamento com uma velocidade fora do comum, muito grande. Então, o nosso pensamento ele é apanhado pelos espíritos que estão lá do outro lado, eles apanham e levam esses pensamentos para vibrar por nós, pelos que precisam de vibração. Portanto, é muito bonito isso. É interessante a gente conhecer essas coisas que nos ilustra, que faz com que compreendamos a grandeza de Deus. E a nossa mensagem final, evangélica, é: não perca seu tempo se defendendo nem tentando provar nada a ninguém. Sua consciência é seu mestre e seu guia. Só Deus sabe de suas intenções, de sua bondade e de seus defeitos. O que importa de verdade é o que você pensa e sabe de si mesmo. Veja só, é o nosso querido Chico Xavier, sempre iluminando o nosso caminho. Então,